Deus, o nosso Pai, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queremos meditar sobre o tema provando do bom vinho que Jesus nos oferece. O texto do Evangelho lido há pouco, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11, nos convida a uma reflexão toda especial. Num contexto em que, atualmente, algumas denominações religiosas dizem que beber qualquer tipo de bebida alcoólica é o mais grave pecado entre todos. Cabe lembrar que a Bíblia propriamente não te proíbe de beber, mas ela proíbe a embriaguez. E com a embriaguez vem os escândalos, vem a vergonha. O problema é que quando as pessoas perdem a noção de quando estão sóbrias e quando estão bêbadas. Então, se você tem dificuldade em distinguir, ou tem dificuldade em ouvir alguém que está à sua volta, lhe chamando a atenção, seja seus filhos, seus pais, é melhor que se abstenha da bebida para não causar escândalo e vergonha para si e para quem você ama, ou até mesmo para alguém que não te conhece. A Bíblia nesse texto mostra que em um determinado momento desta festa de casamento em Caná, um componente importante das festividades que trazia alegria para o povo, o vinho havia acabado. Mas o que representa o vinho? O vinho representa a alegria, o festejo, a comemoração. Muitos casamentos não estão vivendo a totalidade da alegria conjugal, porque esta perdeu-se com o tempo ou foi roubada, substituída por algo que não é importante. Muitos casais, é bem verdade, que já não conversam mais, não presencial, mas apenas pelas redes sociais. É bem verdade que muitos jovens, quando começam a namorar, são ávidos em falar pelas redes sociais, mas quando tem que se comunicar com a pessoa que está ao seu lado, à sua frente, não conseguem apresentar os seus sentimentos. Muitos namoros que poderiam dar bons casamentos se terminam por falta da comunicação. A alegria é fruto de algo que conquistamos, pois chegamos a um determinado momento em que olhamos a nossa volta e uau, aqui cheguei, que bom que eu consegui chegar aqui. Quando nós nos deixamos levar pelas ondas do dia a dia e esquecemos da convivência harmoniosa no casamento ou no casamento, e aí você vai dizer, bom pastor, mas eu ainda não sou casado, sou solteiro, então posso fazer o que eu bem quero. E eu digo, não. Tome como exemplo o casamento dos nossos pais, e se não é um bom casamento conforme a recomendação bíblica, se espere em alguém próximo, para que você não siga então os pecados dos vossos pais, a fim de que você tenha a noção de que viver um bom casamento parte do compromisso e da cumplicidade de desejar construir mutuamente uma vida, uma casa e uma família. Tanto é que quando Adão caminhava sozinho no Éden, Deus viu que lhe faltava um ajudador. Então, como diz o texto bíblico, fez-lhe cair sobre ele um sono profundo, e dele tirou uma costela e fez a mulher para que ele pudesse ter alguém do seu lado. Não é bom que ninguém viva sozinho. Mas também não é bom que as pessoas achem que, tendo esse mandamento, esse desejo de Deus de que as pessoas vivam juntas, que as pessoas se envolvam com qualquer coisa por aí. Homens e mulheres estão perdendo a sua honra e a sua dignidade, pois não a valorizam como devem valorizar. E aí você vai dizer, como assim não valorizam?
Basta compreendermos aquilo que nos é ensinado, inclusive nas escolas, que cada um deve praticar atos sexuais com quem quiser e com quem desejar, pois é seu direito. Mas a Bíblia diz, sim, deve, mas depois do casamento. Antes é pecado, e pecado, assim como qualquer outro, que leva à condenação eterna. E se alguém já praticou isso fora do casamento, peça perdão, arrependa-se dos seus pecados e volte ao caminho do Senhor. Nenhuma família, nenhum casal deve começar pelo ato sexual. Pelo contrário, pela convivência, pela vida, pelo compromisso mútuo de amar-se primeiro para depois se conhecer. É preciso que tenhamos o juízo e o bom senso de preservarmos o templo do Espírito Santo. Homens e mulheres foram escolhidos por Deus para Ele, nesse nosso coração, nesse nosso corpo, Deus e Espírito Santo habitarem. Quem de vocês foi batizado? Acredito que todos nós que aqui estamos hoje somos batizados. E se temos Deus e o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, você vai unir o seu corpo se prostituindo com uma outra pessoa que não lhe pertence e não tem cumplicidade nenhuma? Vai fazer o templo do Espírito Santo unir-se com uma prostituta, diz o texto? Não, não deve ser assim. É preciso que nós tenhamos vistas sempre que o nosso filho, filha, começar um relacionamento ou demonstrar interesse por alguém, sempre do sexo oposto, né? Bom lembrar, é o que a Bíblia recomenda, que seja orientado dizendo: tem certeza que tu está a fim de seguir por esse caminho? Pois o namoro é a porta, não a janela, mas uma porta que se abre para o casamento, filhos e assim por diante. Está disposto a caminhar com essa pessoa que me chamou a atenção por algum instante, por algum motivo, de viver com ela para sempre? Se é apenas para um passatempo, caia fora, não ofenda a honra da outra pessoa, muito menos a sua. É preciso que nós olhemos o Evangelho de João e observemos algumas coisas importantes neste texto. Além de um festejo de casamento, é preciso entendermos que toda relação de casal, de família, ela só vai ser uma relação eficaz quando Jesus está no centro. Em vários momentos que tive a chance de falar a respeito de uma cerimônia de matrimônio, eu sempre fiz questão de lembrar que entre um casal, o casamento nunca deveria ser de duas pessoas, mas de três: você, Jesus e a pessoa com quem você quer conviver. É preciso que Jesus esteja do começo ao fim junto no relacionamento, pois se Ele estiver, a paz que Ele concede, que excede todo humano entendimento, nos ajudará a viver bem aqui neste mundo, tranquilos em direção à vida eterna. Jesus estava no centro. Jesus aparece no texto do Evangelho como aquele que estava presente no casamento. Jesus estava presente naquele casamento e mostrando a todos que Ele é a fonte da alegria para todas as pessoas. Muitas vezes, no nosso atual contexto social em que vivemos, o casamento é visto como coisa do passado, coisa dos antigos. É um valor que não precisa mais ser zerado. Afinal de contas, as leis civis hoje te garantem direitos como se você tivesse casado legalmente, tanto na igreja quanto no Estado civil. Mas se o Estado teve que tomar algumas atitudes, é por incompetência das famílias que deixaram se levar por isso, de acreditar, deixarem de acreditar que Deus quer que as coisas sejam feitas com ordem e decência. E aí eu olho para cada um dos solteiros, de todas as idades, e eu não consigo imaginar me sentindo em paz e dar a bênção para você, no dia do teu matrimônio,
sabendo que você viveu uma vida dissoluta, gastando o seu corpo em vez de viver uma vida casta. Como pastor vosso, desejo sinceramente de todo o coração que você se guarde puro até o dia do teu casamento. E se você já teve alguma relação antes, peça perdão a Deus e não pratique mais. Afinal de contas, aos olhos de Deus, a pessoa já está casada com quem dormiu. O mundo diz que não é bem assim. O mundo vai dizer que você deve aproveitar do jeito que você puder e como puder. Mas é preciso que nós tenhamos ciência. É possível conviver no céu e também com o pé na rama do inferno? Não tem como. Deus quer pureza em nossa vida. Não somente vindo aos cultos, sendo um bom ofertante, não, pureza em todos os aspectos da nossa vida, tanto no trabalho, sendo puro em todas as nossas decisões, também na nossa vida social, na nossa família, honrando a pessoa com quem nós estamos casados, e aqueles que vão se casar, pensem muito a respeito. É preciso que tenhamos discernimento. Não vão atrás da conversa do mundo que diz que você pode fazer o que bem quer. O mundo está errado. O mundo está errado porque não crê nas palavras de Jesus. E se você crê, e eu creio que você crê, porque do contrário você não estaria aqui, então eu devo dizer: deixa Deus conduzir os teus passos também na escolha do teu cônjuge. E quem já é casado, mantenha-se fiel. Mas a fulana, ela engordou muito, ou ele engordou demais, perdeu o cabelo, branqueou o cabelo. Bom, você já não é mais tão bonito quanto era na juventude. Pense também desse jeito. Você já não tem todo aquele vigor, toda aquela beleza que você tinha quando era jovem. E lembre-se, a beleza vai, mas o compromisso, a fidelidade prospera e aumenta com o passar do tempo. Assim como o vinho bom ficou para o final da festa, naquela festa em Caná, onde Jesus transformou a água em vinho, assim também, conforme vai ampliando a convivência, quem é casado há mais tempo sabe do que eu estou falando, a cumplicidade cada vez vai se aperfeiçoando. Pastor, mas tem as músicas? Tem, é normal, afinal de contas são dois pecadores que vêm de duas realidades totalmente diferentes que resolveram unir e viver sob o mesmo teto e ainda gerar filhos em muitos casos. Então, logo, é por isso, mais do que nunca, que Jesus precisa estar no centro do casamento. O texto do Evangelho diz que quando termina o vinho, Jesus é lembrado, ele manda que encham as talhas, os potes de pedra com água. Considerando que tinha, pela quantidade de potes, 6 potes que cabiam entre 120 e 80 e 120 litros, provavelmente Jesus transformou, fez 600 litros de vinho. Eita! É vinho que não acaba mais, né? Não sei quantas pessoas tinham no casamento, mas é muito vinho se nós considerarmos para ser bebido. Jesus quer ver o seu povo alegre. E nessa demonstração da sua presença no casamento, ele mostra para cada um de nós que o estado matrimonial é algo agradável aos olhos do Senhor. E que Ele mesmo quer nos dar alegrias que nós não conseguimos construir, fazer, preparar, manter reservados. Mas que Ele, estando junto, nos dará aquilo que nós precisamos na medida certa. Significa dizer que aquela vida em abundância, oferecida por Jesus para dar alegria, quem vinha em abundância, gerou alegrias e que com certeza trouxe comentários para os convidados, dizendo: nossa, que exemplo de casamento, que festa bonita que aconteceu, que nós participamos.
mostrando assim para todos que quando Jesus habita no lar, as coisas são diferentes. O Salmo 128, que nós lemos há pouco tempo, nos mostra que para ser feliz é preciso buscar ao Senhor, é preciso ter Deus no coração. Do mesmo modo, o texto da epístola que nós lemos há pouco, ouvimos na verdade, 1 Coríntios 12, 1 a 11, nos mostra a relação da vida da igreja, onde cada um tem o seu papel precioso, reservado para atuar dentro do trabalho da igreja. Assim, dentro de uma família, um homem tem uma função especial, a mulher, os filhos, toda a família se completa e no seu trabalho de completude louva a Deus. Como é que você tem louvado a Deus na sua família? Ou a sua família tem sido motivo de escândalo? E aí eu coloco a responsabilidade especialmente nos ombros dos homens, ou aqueles que pretendem também, que não são casados, mas pretendem casar, sobre os ombros dos meninos. Vocês, nós, como chefes de família, temos a responsabilidade de trazer as nossas esposas, os nossos filhos, à comunhão com a palavra de Deus. E a responsabilidade do homem manter esta família firme na fé, para que a esposa e os filhos vejam em você um exemplo a ser seguido. Afinal de contas, temos um papel muito importante. É bem verdade que esse sistema progressista que está implantado no mundo afora tenta destituir a função do homem como aquele cabeça do mar. Mas é preciso que nós tenhamos discernimento. Com isso não estou desprezando nenhuma das mulheres. Pelo contrário, estão lembrando que cada um dentro do lar tem um papel primordial e muito importante. Lembrando que cada um completa um ao outro e que nenhum pode roubar o papel do outro. Afinal de contas, o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é que as nossas famílias sejam motivo de alegria também para as pessoas com quem nós convivemos, que essas pessoas possam olhar para nós e dizer: eu também quero seguir este exemplo. Me recordo quando na tenra idade, meus 6, 7 anos, olhava para meu pai e minha mãe e via neles um exemplo de casal. Talvez não fosse, mas para mim era. E eu, desde então, comecei a pedir a Deus para que me desse uma esposa. E Deus, no tempo que Ele achou por certo, me concedeu. E sou grato a Deus. Assim deve ser com cada um de nós. E quando nós temos a nossa esposa, nosso esposo, possamos dizer: Senhor, obrigado por teres me abençoado, por teres me trazido em segurança até aqui, e faz-me cúmplice para que mantenha o meu casamento, mantenha a minha família, e que essa família seja um alicerce, a base segura para que os nossos filhos possam progredir e possam, a partir desta casa, também querer e desejar ter uma casa honrada. Como é bonito ter uma casa onde os pais tornam-se exemplo para os seus filhos, e os seus filhos seguem a recomendação dos pais. É bem verdade que no contexto cada vez menor é visto os filhos pedindo a bênção para os seus pais, para os seus avós, esse compromisso de reconhecer a autoridade de quem já tem mais experiência de vida. Mas tudo isso pode ser ensinado desde pequeno. E assim, quando forem adultos, serão homens e mulheres honrados e darem muito orgulho para os seus genitores. Jesus, na família, quer abençoar você, quer abençoar as pessoas que você ama, e quer fazer desta casa, apresentando essa casa como uma antessala daquilo que Deus tem reservado no céu para nós. Que o bondoso Deus te abençoe, para que a tua casa, o teu lar, a tua família, teu esposo, a tua esposa, teus filhos, teus netos sejam motivo de alegria, mas só será motivo de alegria para você se você os mantiver na palavra. Quem ainda não é casado, ouça bem, converse com a
vossa pretendente, o vosso pretendente, se vai seguir na mesma fé que você. Se não, é melhor você chorar agora, enquanto é jovem, do que depois de casado, perder a fé e sair da casa de Deus. Cuide para que isso não aconteça. Eu sei que isso chega a doer na alma da gente. Quando eu tinha idade, os meninos, eu pensava assim, nossa, quando o pastor falava assim, nossa, o pastor não sabe de nada. O que importa é a gente gostar da pessoa, depois a gente se acerta. E não é assim. E aí eu tomo a liberdade de citar o Luiz, que já foi pastor e trabalhador. Não é, Luiz, que uma das coisas mais tristes na vida do ministério pastoral é ver os jovens da igreja abandonando a fé por causa de relacionamentos com pessoas que não são cristãs ou que não acompanham a vida de fé. Estou errado? Isso tira o sono, tira a paz e traz tormento e aflição, não só para as famílias, mas para toda a congregação, porque vê alguém dos seus escorregando pelas mãos e indo embora. Por isso, pais, mães, filhos, conversem. Tenham a humildade de pedir sabedoria a Deus, de orar para que o vosso casamento, a vossa família esteja alicerçada na palavra. E se ela estiver alicerçada na palavra, tudo vai bem. Não só na vida social, mas na vida espiritual. Não só na vida espiritual, mas também na vida social. E toda a completude da vida mantida por Jesus vai bem. Que Deus te guarde, te dê sabedoria para tomar as melhores decisões. Amém.